Queria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de Lucas. Capítulo 15, versículo 1 ao 3. Lucas 15, do 1 ao 3. Nos diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola. E aí eu queria que os irmãos acompanhassem comigo o versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez? Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria para entendermos a Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre as nossas vidas e sobre a minha vida também. Para que não seja eu que fale, Pai, mas eu seja apenas um instrumento na mão do Senhor Jesus para edificar a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto nós estávamos aqui, vendo os Gideões falando do seu trabalho, de evangelismo, nós nos alegramos, nós nos regozijamos, e só que o que eu tenho percebido é que talvez isso não faça tanto sentido para nós, em nossas vidas. Nós falamos de um Deus que morreu na cruz, e sabemos contar a história do começo ao fim, mas parece que isso não tem sentido em nossas vidas, porque nós não vivenciamos aquilo que falamos. Eu tenho reparado que as nossas igrejas, a maioria tem crescido não porque temos evangelizado, mas porque membros de outras igrejas têm vindo participar das igrejas. Mas mesmo assim nós dizemos sobre um Cristo que morreu na cruz por pecadores, mas nós não colocamos a mão no arado para trabalhar. O que tenho percebido é que em algumas igrejas, na maioria das igrejas, sempre são 5 pessoas que trabalham.
Se tem um trabalho da UPA, são essas 5 pessoas que vão estar ajudando. Se tem um trabalho da UPH, são essas 5 pessoas que vão estar ajudando. Se tem um trabalho da UMP, são as 5 pessoas que vão estar ajudando. Mas a igreja como um todo diz que crê num Salvador, que morreu e que mudou a sua vida, mas não vive como tal. Enquanto eu lia e preparava essa mensagem, lembrei de um livro chamado Elogio da Loucura. É um livro de Erasmo de Roterdã. Ele nasceu em 1465 e morreu em 1536. Se eu não soubesse dessa data, eu talvez diria que este homem é um autor contemporâneo dos nossos dias, do século 21. Pois o Elogio da Loucura é um livro onde ele vai elogiar o clero da época, os reis da época, a sociedade daquela época, mas em um tom sarcástico. A loucura é o personagem do livro. Ela já no final do capítulo do livro ali, ela vai falar o seguinte, ela vai começar a elogiar o clero. E vai dizer que homens daquela época, vai começar a elogiar os religiosos. Vai dizer então que aqueles homens são homens que oram, são homens que fazem suas devocionais, são homens que leem a Bíblia, mas não passam de gordos que só se preocupam no que irão comer no dia de amanhã. Não entenderam realmente o verdadeiro sentido do Evangelho. E ela continua, ainda existem teólogos que falam em latim, falam bonito, sabem o grego e sabem o hebraico, mas não passam de homens que só estão preocupados com o próprio umbigo e que não olham para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é mais ou menos sobre isso que esse texto vem nos falar. Quando nós lemos esse texto do filho pródigo, nós imaginamos que esse texto fala mais sobre o filho mais novo. E a maioria das pregações é sobre o filho mais novo. Só que esse texto é sim para falar do filho mais novo, porque é para dar uma esperança para os pecadores e publicanos, mas ele também quer dar uma ênfase para o filho mais velho, que são os fariseus e os escribas. Quando nós lemos esse texto, imaginamos que talvez os primeiros leitores se sentiram maravilhados e tranquilos, mas eu imagino que talvez os primeiros leitores se sentiram aterrorizados e com medo. Porque Jesus ele vem para criticar a ação daqueles religiosos na época. Jesus ele vem para criticar a ação dos religiosos. O que está acontecendo aqui é que existe o filho mais novo e o filho mais velho e o pai. O filho mais novo, ele então exige todas as coisas que pertencem à sua herança, e ele pega, o pai lhe dá. E uma coisa que nos chama a atenção é que naquela época, se o filho exigisse, talvez o pai nem daria e ainda descomungaria o seu filho, não te consideraria como mais filho. Mas o pai, ao contrário, o filho pede, e então o pai dá a sua herança para o filho mais novo, a sua parte da herança. E o filho então vai viver a sua vida da maneira que ele bem entende, que ele bem quer. Só que então ele gasta tudo o seu dinheiro, e aí então ele percebe que os servos do seu pai têm tido uma vida melhor que a dele. E aí então ele quer voltar para casa, e aí ele volta para casa e diz para o teu... E aí quando ele está vindo de encontro ao teu pai, o teu pai o avista e sai correndo de encontro ao teu filho. Ele sai correndo ao encontro do seu filho. E naquela época um homem, talvez com uns status importantes, não sairia correndo para mostrar sua canela. E aquele homem não se importa, pois o seu filho, o que tinha saído de casa, está voltando, está regressando. E então ele vai ao encontro do seu filho. E aí então, o pai ele decide, vamos dar um anel, vamos dar a melhor roupa, e vamos matar um animal para que nós possamos comemorar. Afinal de contas, o meu filho que tinha ido agora está voltando. E é uma alegria. O filho que se foi está voltando para casa. É festa, é tempo de festa, é para comemorarmos. Só que então o filho mais velho, ele vê tudo aquilo, pergunta para um dos servos do seu pai o que está acontecendo, e o servo do seu pai diz assim, teu irmão voltou. E o teu pai então decidiu comemorar. E o irmão mais velho ele fica furioso. E é de se compreender, afinal de contas, o irmão mais novo ele já tinha pegado parte da sua herança. E ele gastou. E o texto vai dizer que o irmão mais velho vai dizer que ele gastou com prostitutas.
Só que agora esse irmão mais novo volta e o pai, e esse irmão já gastou toda a sua herança, e o pai ele vai e dá a melhor roupa para o filho. Veste o seu filho com anel. E dá uma festa para o seu filho. Então o irmão mais velho fica furioso. Você já deu tudo para ele. E agora ele está voltando e você dá uma festa e as coisas que eram minhas, está dando para ele. O irmão mais novo, então, é comparado com os publicanos e pecadores. O irmão mais velho com os fariseus e os escribas. E é exatamente esses que Jesus ele vem para criticar suas ações. A palavra aproximavam-se, ali no versículo 1 do capítulo 15 que lemos, nos mostra que o primeiro grupo, o dos publicanos e pecadores, eles vinham de forma constante conversar com Jesus. Não era a primeira vez. Já tinha acontecido algumas outras vezes que eles estavam vindo para conversar com Jesus, se relacionar com Jesus, ouvir os ensinos de Jesus. Só que isso deixa os fariseus de forma furiosos, indignados. Porque como assim um rabi está conversando com homens imorais? Como assim aquele homem que entra nas sinagogas e lê a Torá, agora está se assentando junto com homens imorais? Isso deixa indignado os fariseus e os escribas. Pois, afinal de contas, no Oriente Médio, no Antigo Oriente, você se assentar com alguém era porque você estava aceitando alguém. E aí, então, aqueles homens veem Jesus se assentando com um pecador, com pecadores e com publicanos, se indignam. Como assim? Era mais ou menos como se nós víssemos o pastor Knight em uma das ruas aqui do centro, se sentando com prostitutas e conversando e rindo. Imagina a indignação de alguns de nós. Como assim? O pastor da igreja presbiteriana central está se assentando junto com prostitutas e está comendo ali com elas, está se alegrando com elas, está rindo com elas. Como assim? Esse sentimento que você sentiu é mais ou menos o sentimento que talvez os fariseus sentiram. De indignação. De raiva. Como assim? Um rabi se assentando junto com publicanos e pecadores. Como assim, o pastor Knight se assentando com aquelas mulheres e ainda conversando e rindo com elas? E é exatamente por causa dos religiosos que Jesus, então, ele vem contar essas três parábolas seguintes. A da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo. E aí, então, ele vem para mostrar assim, para dar um conforto para aqueles homens que são pecadores publicanos, mas também para mostrar que há algo de errado no que os fariseus estão dizendo. Pois eles estão orando, estão lendo a Bíblia, mas parece que aquilo ainda não fez sentido para eles. Parece que eles não entenderam realmente o que Deus quer de nós, ou o que Deus queria deles. Mas o ponto central de tudo que eu quero mostrar é que, naquela época, os religiosos, eles se sentiam ofendidos por Jesus. Porque Jesus, ele interagia-se com pessoas que não eram religiosas, com pessoas imorais. Talvez o que estava passando na cabeça daqueles homens é, como assim? Aquele homem está conseguindo se relacionar com aquelas pessoas. Talvez ele esteja querendo está falando algo que seja agradável para aqueles homens. A indignação começa a surgir na cabeça dos fariseus e dos escribas. Só que o interessante de tudo isso é que quando nós olhamos para a Bíblia, sempre os religiosos, eles não querem se assentar junto com Jesus. Eles sempre rejeitam Jesus. E as pessoas rejeitadas sempre são as que estão junto com Jesus e perto de Jesus para ouvir seus ensinamentos. Nós, por exemplo, temos o exemplo de João 4, a mulher samaritana. Temos, por exemplo, Lucas 19, que é o publicano, que sobe na árvore para ver Jesus passar. São sempre as pessoas rejeitadas que se identificam com Jesus.
e nunca são as religiosas. Jesus diz lá em Mateus 21, versículo 31, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque às vezes nós pensamos que o fazer para Deus significa estar com Deus. E o fazer para Deus nem sempre significa que nós estamos com Deus. E do mesmo modo que Jesus ele vem para criticar a ação daqueles religiosos, Jesus ele vem para criticar a minha e a sua ação. A ação de pessoas como nós, que estamos dentro da igreja. Ele vem para trazer uma mensagem para nós também. Tanto o irmão mais velho quanto o mais novo, talvez esteja sentado aqui em nosso meio. Talvez do seu lado, ou talvez você seja um deles. Existem duas maneiras de estarmos com o Senhor. Uma é sendo igual o irmão mais novo, exigindo as coisas do Pai e querendo viver a nossa vida como der na cabeça. A outra é nós ficarmos aqui e nunca desobedecemos o Senhor, mas mesmo assim não querendo o Pai, mas só as coisas do Pai. Há pessoas que dizem que elas são a esperança para o mundo. As pessoas imorais vão dizer assim, não, talvez nós somos a esperança para o mundo, porque nós temos a cabeça mais aberta, então vamos viver. Há outros, os conservadores, vão dizer assim, não, nós somos a esperança para este mundo. Pensamos mais fechado e vamos continuar vivendo a nossa vida. Só que ambos, eles não querem saber do Pai em si. Ambos estão querendo só as coisas do Pai. Não querem se relacionar com o Pai. Mas querem as bênçãos do Pai. A pergunta que eu faço para você nessa noite é o porquê você está na igreja. Qual é a sua motivação de ter vindo neste culto hoje à noite? O porquê você frequenta essa igreja a sua vida toda? Quando olhamos para a parábola de Jesus, do filho pródigo, o que Jesus quer nos mostrar é que tanto o filho mais novo, quanto o filho mais velho, estão errados. Tanto aquele que ficou em casa e obedeceu o pai, quanto aquele que pegou as coisas do pai e foi viver longe. Porque ambos não queriam o pai, mas ambos estavam interessados somente nas coisas do pai. O filho mais velho, por exemplo, no versículo 29, vai nos dizer o seguinte: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Ele acha que por meio da obediência, ele pode requerir as coisas do Pai. E é isso que ele quer. Obedecendo, ele só quer as coisas do Pai. Ele ficou. Ele obedeceu. Ele fez tudo o que tinha que fazer. E nunca o pai deu um cabrito para ele sequer. Para ele se alegrar com os amigos. Já o outro, ele também exige as coisas do pai e vai embora, vai viver a vida dele, mas também está distante. Também vive longe. Também vive uma vida desregrada e distante de Deus. Só que a questão é que Jesus ele vem para dar a vida ao perdido. E o perdido, às vezes, pode ser aquele que está dentro da igreja também. Repare, por exemplo, que o pai trata muito bem o filho mais velho. O filho ele exige as coisas do pai, mas logo depois o pai ele vai chama o filho de meu filho. Trata de uma forma carinhosa, de uma forma amorosa. Ele cuida do filho. O pai ele reconhece, sim, que a herança, ele já tinha dado herança para o filho mais novo, e que agora ele estava talvez dando a parte da herança do filho mais velho, mas é importante porque o filho que estava perdido foi achado. O filho que estava morto agora vivo está, então é importante celebrarmos. E vamos comemorar.
Só que o filho mais velho, ele fica indignado com isso. Por exemplo, no versículo 30, o filho mais velho vai dizer o seguinte: vindo, porém, este teu filho. E o pai responde no versículo 32, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão. O filho mais velho, com tanta raiva, diz: não, este é teu filho, e se perdeu. E o pai, então, ele vai dizer: este teu irmão. Este teu irmão. Estava perdido, mas foi achado. Estava morto e reviveu. Então vamos comemorar e celebrar. Muitas das vezes nós agimos como aquele publicano e fariseu na oração, com um ar de superioridade em relação às outras pessoas que não são da igreja. Na oração do publicano e fariseu, o fariseu ele ora e diz para o pai assim: muito obrigado por eu não ser igual àquele publicano. O publicano já ora e reconhece a sua miséria. E o texto nos diz então que quem saiu justificado foi o publicano. Quem nós somos? O Evangelho tem sido além de conhecimento para nós? Ou ele só tem sido um conhecimento em nossas vidas e que não faz sentido no nosso cotidiano? Será que realmente entendemos o que Cristo ele fez pelas nossas vidas? Porque assim como Cristo ele vem para dar a vida naquela época, ele também vem hoje para dar a vida aos perdidos. E nós precisamos ver que o Evangelho não é religião. E não é a falta de religião. O Evangelho não é a questão moral, a questão imoral e nem o meio disso tudo. O Evangelho ele é além disso tudo. O Evangelho, ou a Bíblia, as Escrituras, não é apenas para falar o que é certo ou errado. Ela é além disso tudo. Ela é para mostrar que o Criador da história, ele tem a sua mão sobre a vida da humanidade e sobre as nossas vidas. E que, para mostrar que as coisas não eram para ser da maneira que são hoje, mas que por causa do pecado que aconteceu com Adão e Eva, as coisas se transformaram desse jeito. Só que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que crê não morra, mas tenha vida eterna. E que todo aquele, então, que crê no Filho, ele ganha a vida. Pois aqueles que creem no Filho, morrem com o Filho, mas também ganham a vida com o Filho. E uma nova vida se tem a partir daí. E uma nova visão de mundo nós começamos a então enxergar. Uma nova visão das coisas nós começamos a ver. A maneira de falar, de agir, de pensar muda, porque agora o Cristo, a pessoa de Cristo, vive em mim, vive em você. Mas a questão é, Cristo vive em você? Ou você apenas diz que Cristo vive em você? Nessa noite, talvez Cristo ele venha nos alertar, chamar a nossa atenção, de que é preciso ter um relacionamento com Ele. É preciso ter uma vida com Jesus, mais do que falar. O Evangelho é mais do que apenas falar coisas, mas é viver aquilo que Cristo tem nos ensinado. Este texto me mostra que talvez que é preciso ter uma vida também prática. É preciso praticar aquilo que Jesus tem nos ensinado. Para nós termos uma noção, se eu perguntar para você aqui, como anda a sua espiritualidade? Não precisa me responder, eu queria que você pensasse. E aí talvez você responderia para mim, se você veio de uma semana onde você orou, onde você fez devocional, onde você acordou cedo, você diria para mim que a sua espiritualidade ela anda boa. Só que se você não veio de uma semana assim, onde você teve a oportunidade para orar, onde você não teve a oportunidade de ler a Bíblia talvez todos os dias, você vai dizer que a sua espiritualidade ela anda mais ou menos.
Pois é, mas Deus ele não vê a nossa espiritualidade dessa maneira. Nós vemos assim porque a sociedade nos obriga a vermos assim, porque você é o que você faz. Então, se eu quero te conhecer, você vai me falar o que você faz, então eu vou dizer o que você é. Mas Deus ele não enxerga assim, ele não vê assim. A minha espiritualidade ela anda boa, apesar do que eu faço. Porque a minha identidade já não é de pecador. A minha identidade é de um santo que peca. Isso fez todo sentido para mim, porque nós iremos escorregar. Não tenha dúvida, nós iremos pecar. Mas saber que a minha identidade é de um santo, e santo tanto do lado moral, porque eu estou sendo santificado, passando por um processo, sendo mudado pelo caráter de Jesus dia após dia, e de forma plena, então, quando Cristo voltar, a minha moralidade será boa, perfeita, mas santo também no sentido de que eu sou separado para Deus e para viver para Deus. Então, quando nós cremos em Cristo, já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E a nossa cosmovisão do mundo deve mudar. E entendemos que você é o que é hoje, não porque você fez alguma coisa. Entenda que eu não estou querendo falar que a oração, a leitura da palavra não é importante, são muito importantes. Porque se você diz que crê em Cristo, então você vai querer buscar Cristo, tanto em oração quanto em leitura. Mas eu estou querendo dizer que às vezes nós queremos disfarçar o nosso relacionamento com Cristo dizendo que você lê a Bíblia, ou que você ora. Mas talvez nós não conhecemos a Cristo de forma verdadeira. Não temos um relacionamento íntimo com Jesus. Nessa noite eu queria que você saísse daqui pensando em quem você é, ou o que você vem fazer aqui todos os domingos. E pensar no que Cristo fez por nós. Mais do que apenas intelecto, mais uma vida prática daquilo que Jesus fez na minha vida e na sua vida. O testemunho que nós temos dado na sociedade da pessoa de Jesus Cristo. Porque dizemos que Cristo vive em nós, mas muitas das vezes não vivemos sendo essa a verdade realmente. Que Deus nos abençoe.